Mundo Afora. Direto de Londres, Felipe Killing. Ele já está por aqui, abrilhantando o nosso estúdio para quem nos acompanha nas plataformas digitais, na nossa transmissão ao vivo no YouTube, para falar um pouquinho sobre turismo, sobre o tal do certificado, o passaporte da vacina. Conta direito essa história para a gente. Boa tarde para você, Felipe Killing. Boa tarde, Coutinho. Obrigado pelas palavras carinhosas aí. O turismo é um setor muito importante para a União Europeia, né? Representa 10% do PIB do bloco. E aí o chamado certificado verde, ou apelidado como passaporte da vacina, começa a valer oficialmente a partir de amanhã, quinta-feira. E ele vem com o objetivo de tentar coordenar viagens dentro da zona Schengen, né? Aqueles 27 países que formam a União Europeia e têm livre circulação de pessoas. Porque hoje cada país tem a sua regra, é muito confuso para as pessoas viajarem, e isso vai facilitar quem viaja dentro da Europa, mas quem vem de fora também. Então, quem tiver completamente vacinado com imunizantes aprovados pela Agência Reguladora Europeia vai poder viajar sem restrições na Europa. Não será necessário teste ou quarentena. Até agora, Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen receberam sinal verde. Por enquanto, a Coronavac, que foi aprovada pela OMS, não está na lista. Mas aí cada país tem a possibilidade de abrir exceções para imunizantes chancelados pela Organização Mundial da Saúde. Então, países, por exemplo, como Espanha, Suíça e Grécia, aceitam vacinados com a Coronavac. Já destinos muito procurados por brasileiros, como Itália, França e Portugal, por enquanto não aceitam, apenas vacinas que são utilizadas aqui na Europa e aprovadas pela Agência Reguladora Europeia. Só que recebe esse certificado também quem testar negativo para a Covid-19, um teste PCR, ou conseguir provar que se recuperou da doença num período de 14 dias a 6 meses antes do embarque. E cada governo é responsável por fazer o próprio certificado, mas todos precisam estar registrados no sistema da União Europeia. Mas aí cada país também tem a possibilidade de aceitar ou não. Então, por exemplo, a Grécia diz que se você chegar lá com um documento, por exemplo, do SUS ou uma comprovação de que recebeu a vacina aprovada pelo OMS, eles vão liberar. Claro que países que dependem mais do turismo são mais flexíveis nessas horas. E aí já estão surgindo aqui no nosso WhatsApp inúmeras perguntas, né? A primeira pergunta que chega com relação à criança. Você tem alguma informação? A criança também vai precisar desse passaporte? A princípio vai precisar desse certificado, mas é claro que nem todo mundo está vacinando criança, né? Principalmente no Brasil, aqui no Reino Unido também. Mas aí você pode apresentar o certificado, o teste negativo, ou se a criança se recuperou da Covid, um teste provando que ela se recuperou. Mas aí também cada país tem adotado uma própria regra. Mas a melhor coisa é o país de destino entrar no site, porque eles estão atualizando agora essas informações, já que é algo recente. Mas lembrando, se você não for vacinado, e as crianças não foram, aí você pode apresentar um teste negativo PCR. Felipe, então vamos lá, de forma objetiva. A gente está falando majoritariamente com o público brasileiro, né? As pessoas que estão nos ouvindo e de repente tem uma viagem que foi adiada para a Europa, para algum país da Europa, ou se planeja viajar, está imunizada, a família toda que vai viajar, os amigos estão imunizados e querem curtir ou o finalzinho do verão, ou o final do ano, ou o segundo semestre na Europa. O que essas pessoas têm de ter em mente agora? A gente deu a notícia na semana passada que a Suíça não colocou nenhum tipo de asterisco para brasileiros. Eles disseram, vacinados e imunizados com as 2 doses são bem-vindos na Suíça, basta você apresentar o seu comprovante e não tem asterisco de brasileiro. Nesta semana, a Espanha já botou ali um asterisco, dizendo, olha, com exceção de alguns países, o Brasil entre eles, nós até o dia 20 de julho, se eu não me engano, não aceitaremos, não vamos mudar a nossa percepção com relação ao Brasil. O que o certificado verde muda, você já falou mais cedo, né? Cada país vai ter
uma regra? Explica direito para o brasileiro que se planeja a partir de agora. Isso. Para o brasileiro é um pouco mais complicado porque alguns países colocaram o Brasil na chamada lista vermelha. E aí existe esse asterisco que impede, em alguns casos, a viagem. Mas, no geral, pessoas duplamente vacinadas podem entrar em países, por exemplo, como a Grécia. Né? A Grécia depende muito do turismo. Se você chegar lá com o comprovante de que está duplamente vacinado, vai poder entrar. Eu imagino que o Ministério da Saúde ou o governo brasileiro estejam também vendo uma forma de se conectar com o site da União Europeia para ter um sistema unificado, né? Porque você pode ter esse certificado digital impresso ou digital. Então, se o governo brasileiro conseguir o registro ou conseguir falar com Bruxelas, né, para ter essa aproximação e aí sim facilitar a vida de brasileiros, maravilha. Mas aí, dependendo do país, só esse comprovante não vai valer. Lembrando, é algo recente, mas alguns países estão mais receptivos, outros não. E o Brasil ainda tem o problema de estar na chamada lista vermelha de muitos países onde aparece esse asterisco. Uma opção, também falei no programa no Partiu Band News da semana passada, é, por exemplo, você ir para a Grécia, o Felipe falou desse exemplo, mas principalmente a Suíça, porque eu tenho certeza absoluta, ficar 10 dias na Suíça, e aí a Suíça faz parte da lista verde, e aí você consegue um livre trânsito por outros países, né? Porque, na verdade, para deixar bem claro para o nosso ouvinte, né, Felipe, não é que o brasileiro tem esse asterisco, não é que é o brasileiro quem está na chamada lista vermelha, é quem esteve no Brasil nos últimos 10 dias ou 2 semanas, né? Então, se tiver aqui um francês, um italiano, um grego, um alemão, e tentar ir direto do Brasil para Itália hoje, por exemplo, não vai conseguir, né? Tem ali a exceção, provar que ele é morador, fazer uma quarentena. Então, não é tão simples, né, Felipe? Mas não é o problema do brasileiro, o problema é da situação no Brasil e as cepas, as variantes que estão por aqui, né? Sim, não, bem colocado. É o país de origem, né? Então a Índia, por exemplo, é um país que está na lista vermelha de tantos outros, mas aí é o país de origem, né? Um inglês pode sair de lá, um francês, um alemão. Como tem cepas e alta taxa de contaminação, existe essa preocupação. Mas o ponto que você destacou em um exemplo é importante, porque se alguém for para a Suíça ficar 10 dias lá, já fez teoricamente a quarentena, né? Na Suíça está mais liberado se você está duplamente vacinado. A partir daí, dá para viajar livremente dentro da zona Schengen. A Grécia também pode ser uma opção e os países estão se abrindo cada vez mais para os vacinados, principalmente agora, no começo do verão europeu. Então não é problema do brasileiro e o problema é o país de origem. Mas a partir do momento que você for para uma outra nação, passar um tempo lá, consegue se locomover dentro da zona Schengen. Hoje, só para a gente encerrar a nossa conversa, eu já estou antecipando o Partiu Band News aqui com o Felipe Killing, né? Mas é uma notícia que importa para muita gente. Israel anunciou hoje que vai reabrir a fronteira a partir de 1º de agosto para vacinados, para imunizados, né? Ou seja, com as 2 doses ou então a dose única da Janssen, e o Brasil está numa lista de restrição. Então, em princípio, houve um entendimento ali de que o brasileiro poderia viajar diretamente para Israel, mas Israel depois mandou um adendo dizendo, não, o Brasil ainda faz parte da lista de restrição. É ainda bastante complicado da gente viajar para alguns países, infelizmente, pela situação ainda não controlada aqui no Brasil, mas a gente vai informando à medida do possível. Eu conto bastante com a ajuda do Felipe Killing lá na Europa. Obrigado, viu, Felipe? Até amanhã. Pode deixar, Coutinho. Sempre tiver atualização e terão várias nos próximos dias, a gente vai falando aqui. Certamente, né, Felipe? Então não dá para responder, eu estou programando uma viagem para setembro, para outubro. Será? Não dá para saber no momento. Infelizmente é impossível de responder, mas tomara que a resposta seja sim, vai ser possível. Valeu, Felipe, até mais. Valeu, grande abraço.